A gente vai entender um pouquinho a respeito de depressão, vamos entender um pouquinho a respeito da síndrome do pânico, em que momento elas caminham juntas, ou não, ou separadas. Temos aqui hoje uma blogueira muito querida, que já veio algumas vezes ao Você Bonita, que vai contar a história. Ela passa por isso e vamos ver como é que ela tá hoje. Ela vai contar ao vivo pra gente. Antes, dá uma olhadinha nesse VT. O distúrbio afetivo, mais conhecido como depressão, é uma doença grave que vem sendo cada vez mais comum na vida das pessoas. É comum sentirmos tristezas, desânimo ou mau humor em determinados momentos. Porém, é preciso ficar atento caso esses sintomas se tornem constantes. Cerca de 11 milhões de brasileiros sofrem com essa doença hoje em dia, sendo eles crianças, adultos e idosos. Fora a depressão, existem também a síndrome do pânico, que tem como característica forte o sintoma de ansiedade. Pessoas que sofrem com essa doença têm crises imprevisíveis de ansiedade e medo, sentem tontura, dores no peito, falta de ar, entre outros sintomas. As causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas, porém, ela está altamente relacionada ao estresse. O padre Fábio de Mello passou por momentos bem difíceis por conta da doença, pensando até em desistir do sacerdócio durante um período de crise. O importante é estar sempre atento aos sintomas e procurar ajuda médica, além de procurar por outras atividades que não estão relacionadas às obrigações do dia a dia. Tá aí, aliás, deixa eu mandar um beijo, é a locução da Bárbara, né, o off. Que linda que é a voz dela, que doce, que delícia, viu? Obrigada mais uma vez aí, Bárbara. Bom, a gente vai falar do assunto e para isso a gente tem um time de profissionais e assim eu acho que a gente deve encarar e assim entender que doença é essa, multidisciplinar e que a gente precisa de ajuda de todos os lados. Convidamos hoje a psiquiatra a doutora Alícia Milena de Oliveira, bem-vinda. Muito obrigada. Junto com a gente. A psicóloga, mais uma vez, Lisandra Arita, bem-vinda também. Carol. E hoje a história da queridíssima Beca Bright, que vai estar com a gente também, abrindo um pouquinho, né, deste livro. Não é fácil, eu agradeço. Obrigada. Eu acho que todo e qualquer depoimento pode ajudar as pessoas que estão ali assistindo, se identificando, procurando ajuda e entendendo também, muitas vezes, se começou de uma forma parecida, né, do que a sua. Então, eu acho que é sempre muito legal poder ouvir alguns casos ao vivo. E você está na mídia, você é uma blogueira, as pessoas te veem, então se expor não é fácil. Agradeço, viu? Eu que agradeço o convite. Mas, para começar, doutora, eu vou começar abrindo com uma pergunta já muito objetiva, até para que as pessoas em casa que já têm um diagnóstico entendam se isso é mito ou se isso é verdade. Há algum tempo se fala e se estuda, pelo que eu tenho lido, que algumas pessoas têm aí uma predisposição genética para desenvolver a depressão. Isso é verdade? Existe aí algo diferente nesses genes, né, que facilita um processo como esse? Bom, existe sim, Carol. Assim como a genética vai transmitindo a cor dos olhos, a cor do cabelo, se você tem uma propensão maior para ter diabetes ou hipertensão, a genética também vai aí te contemplar com uma propensão ou não a desenvolver alguma doença mental, como, por exemplo, a depressão ou a síndrome do pânico. Isso não significa que você vá desenvolver. Tem gente que tem pai e mãe deprimidos e nunca vai desenvolver depressão e nunca desenvolveu a doença. Porque a doença, ela é multifatorial. Então, tem os fatores genéticos, tem os fatores ambientais e também tem os fatores da personalidade da pessoa. O jeitão que ela é, como que ela vê a vida, se a vida é encarada de uma maneira mais leve, se tudo é mais pesado para ela. Isso a gente chama de personalidade. E claro que a gente sabe também, é claro que isso está envolvido até na maneira ou até como ela está inserida na sociedade e como ela responde aos estímulos também que ela tem, seja em casa, seja no trabalho ou até quando a gente fala das crianças na escola, né? Só que aí, tudo bem, a gente entende então que existe uma predisposição. Você, Lisandra, que está do lado ouvindo essas histórias, qual é ali o momento que dá o start? O que normalmente você ouve que é muito comum entre os casos
que faz com que a pessoa comece esse sentimento, que comece a se sentir deprimida? Tem algo em comum entre essas pacientes? Tem algo em comum e que a gente, na hora que vai identificar, acaba sendo assim, uma estafa mental, um estresse, uma pessoa que não dorme vai ter uma predisposição muito maior. E é claro que as questões emocionais, que a gente vai dizer assim, o que aconteceu nesse período de infância de 0 a 7 vai contribuir muito, na adolescência, quais foram os bullying que ele teve, qual o conflito que ele tem de identidade, que é a hora que ele não é mais criança, que ele não é mais adulto. E eu gosto muito de falar o que aconteceu 9 meses dentro da barriga, que a mãe já passa uma série de sensações. Sério? Isso é verdade, isso é real? É verdade. Eu tive uma paciente que ela falou, olha, eu não tenho problema nenhum, não sinto nada, não tive nenhum trauma na minha infância. E eu falei assim, o que aconteceu 9 meses, né, quando a sua mãe estava grávida? Ela falou assim, ela perguntou depois, ela falou assim, a minha mãe perdeu a mãe dela. Então foi uma tristeza profunda e ela não conseguia entender que sentimento era esse de muita tristeza durante os 9 meses. Olha só. Então tem coisas que eu sei que são genéticos, sim, é do próprio estresse, do medo exagerado que esse mundo cobra a gente demais, a gente tem que ser perfeito, filho difícil, perfeito, né? Filho inteligente, né? Toda essa educação, né? E depois quando a gente cresce, em algum momento, isso vai startar. E não necessariamente precisa estar acontecendo alguma coisa para isso aflorar, de repente, essa tristeza profunda. Foi algo que veio ali de um momento no passado. É uma somatização ou que é algo que aconteceu mesmo. Já a gente vai ouvir da Beca se isso aconteceu e se você conseguiu fazer essa relação. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o que a galera nas ruas pensa a respeito, tanto da síndrome do pânico quanto da depressão. Olha lá. Eu conheci uma pessoa com síndrome do pânico, era o meu ex-namorado. Ele procurou fazer tratamento, mas não conseguiu. Melhorou com o tempo, mas nos últimos tempos ele tem piorado, mas eu não mantive mais o contato com ele. Ele toma medicamento, mas com qualquer crise ele piora com o tempo. Meu nome é Luísa e eu tenho 19 anos. Eu tive depressão quando eu tinha de 14 para 15 anos. Durou mais ou menos uns 6 meses, assim. E eu superei com, o apoio da minha família, que estavam sempre do meu lado, sempre perguntando se eu estava bem, tentando me animar, me fazer sentir melhor. Queriam, que eu saísse, visse gente, porque eu só queria ficar em casa. Então, foi assim que eu superei, com o apoio da minha família. Olha, eu conheci uma pessoa, trabalhei com ela, e ela ela usava a depressão como uma defesa. Né? Então ele sempre falava, olha, não fala isso comigo não, toma cuidado comigo, porque eu tive depressão, alguma coisa pode acontecer comigo. Então assim, o conselho que os psicólogos davam, e que inclusive eu também falei, é que se tratasse. Aparentemente essa pessoa estava tratada, mas ele fazia sempre aquela coisa de o coitado, olha, eu tive depressão, sou uma pessoa depressiva. E essa foi uma situação que eu tive, né, de a pessoa se sentir muito coitada e usar aquilo de defesa. A defesa dele, que ninguém pode mexer com ele porque ele teve depressão. E aí é um caso específico que a gente vai conversar a respeito disso. Vou aproveitar e vou perguntar então para a Beca como é que na sua vida, quando começou, conta um pouquinho da sua história, até para a gente ver se tem relação com o que a gente já colocou aqui. Obrigada pelo convite. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história. Olha, na verdade, hoje eu vejo que desde a adolescência eu já tinha alguns indícios de problemas psicológicos e mentais, né? Porque no meu caso, eu tenho as 3 coisas. Eu tenho a predisposição genética, eu tenho problemas de várias pessoas, inclusive dos meus pais na família. Eu tenho o fator psicológico, social, que eu venho de uma história de vida difícil, eu venho de uma profissão que não é fácil, de muita exposição, de lidar com muitas opiniões. E eu tenho o fator químico, né, que para mim eu acho que é 95% dos casos. Hoje eu vejo que começou desde nova, mas eu fui diagnosticada mesmo lá para os 19, 20 anos, que foi quando eu tive um pico assim de estresse,
Na época eu não exercia só a minha profissão atual, eu trabalhava em um outro lugar também. E eu comecei a ter taquicardia antes de ir para o trabalho, eu comecei a ter diarreia, eu comecei a ficar com medo de conviver com pessoas que não fossem minha família, meus amigos. Tive diversos episódios de não querer ver a minha própria família, um sentimento de querer se isolar mesmo do mundo. E eu falei, tem alguma coisa errada acontecendo. E eu sempre fui do tipo de pessoa que tinha preconceito com quem dizia ter esse tipo de problema, né? Tipo, frescura. Frescura. Então é o que as pessoas colocam, um né? tapa na minha cara, assim, né? Foi muito difícil aceitar o diagnóstico. Por muitos e muitos anos eu tentava parar com a medicação por conta, eu não me tratei como eu deveria, porque hoje eu faço tudo que vocês possam imaginar para me tratar, desde do psiquiatra, atendimento psiquiátrico, né, até a terapia, tratamentos alternativos como yoga, meditação e florais, eu sou adepta a tudo mesmo. Mas eu demorei muito tempo para entender que isso deveria ser tratado como uma outra doença qualquer. Porque eu mesma, no meu interior, eu tinha preconceito. Olha só. E outra coisa que foi muito difícil é que a minha depressão, os meus quadros isolados de síndrome do pânico e ansiedade, que eu também tenho, eles não se manifestaram todos de uma vez. E foi... Eu tive várias fases, assim, de altos e baixos, melhoras e pioras, mas eu só comecei a melhorar de fato quando eu comecei a fazer tudo isso junto. Hoje você está medicada? Tô medicada, tomo 4 remédios por dia, mas é por um tempo, né, doutora? Não é um tempo de até você equilibrar o seu sistema cerebral, enfim, e depois, com o tempo, o médico vai tirando aos poucos e... Enfim, e assim, eu não tenho mais nenhum preconceito também com o remédio. Se eu precisar tomar pro resto da minha vida, para eu me sentir bem, eu estou aberta a isso hoje. Porque certamente é muito melhor do que, não só pelo sentimento da angústia e tudo que carrega, tanto a síndrome do pânico quanto a depressão, mas como você falou, são momentos até que você pode agir não estando com uma cabeça de uma pessoa que precisaria estar com o medicamento. Com certeza. Né? Até de cometer algo que pode ser perigoso. Isso acontece, não acontece, doutora? E eu sempre falo para meus pacientes, tomar o comprimido, tomar os remédios demora 1 segundo. E o dia tem 24 horas para você se sentir bem ou mal. Então vale muito a pena. Tem gente que fala, nossa, eu tomo 4 remédios. Ok, se for isso que for... Que vai te manter bem, vai te manter na estabilidade, ótimo. Depois a gente vai tirando as medicações aos poucos. E com certeza, se não fizer tratamento, a doença vai se cronificando. Às vezes a depressão e a ansiedade até melhoram com o passar do tempo sozinhas, sem medicação. Mas aí a chance de uma recorrência é maior, porque a depressão é uma doença crônica e recorrente. Hoje em dia, a segunda maior causa de afastamento do trabalho, então é uma doença bem grave. É verdade. E a pessoa vai se deteriorando, vai ficando infuncional, fica em casa, não se comunica com ninguém, passa a não trabalhar, perde os relacionamentos e pode até ter ideias suicidas e chegar a consumar o ato. Agora, a síndrome do pânico caminha junto sempre ou não? Hoje, o que a gente observa? Porque é tão complicado. Inclusive, recentemente, né, o padre Fábio de Mello deu aí um depoimento e tal, e por isso, inclusive, a gente quis trazer a pauta, porque é uma coisa que acaba sendo mais comum do que a gente imagina. Ninguém está livre disso, como foi dito. Até que você descubra que você tem uma predisposição, que não é um exame de rotina, né, doutora? Sim. Ninguém está livre, e, inclusive, de ter essa angústia. Agora, a síndrome no pânico é uma coisa complicada, porque se a gente for pensar... Qualquer coisa pode nos desestabilizar em qualquer momento. Então, às vezes você tá... A gente tem esse medo exagerado. É o medo. É o medo. Gente, medo... Minha mãe me fala isso desde que eu sou pequena. O pânico vira quando eu perco o controle. Eu perco o controle deste medo. O medo vira um pavor, que ele é maior do que tudo.
Então, assim, você tem medo de estar sentada aqui porque pode acontecer tal coisa e cair e tal. O inconsciente vai entrar em Isso alerta. vai entrar em alerta. Sim. Aí você tem medo porque você está longe de tal pessoa, você não sabe o que está acontecendo com ela, você fica pensando o tempo todo, será que está acontecendo? Aí você fica com medo que... Aí você tem um pânico que você não se lembra se você deixou alguma coisa ligada em casa, o fogão, não sei o que, o ferro. E aí, gente, e isso é o dia todo. Deprime também. E aí, caminha junto? Não caminha junto? Hoje a síndrome do pânico a gente pode considerar algo além da depressão e mais sério do que o quadro depressivo? Não. Teoricamente, a depressão é uma doença do humor. Então, a pessoa tem o humor alterado, polarizado para tristeza. Então, mas não é uma tristeza comum, é uma tristeza incapacitante. Então, a pessoa tem alteração do sono, ela tem falta de prazer para fazer as coisas, ela fica mais lentificada, o raciocínio dela fica mais lento. Então, um sentimento de culpa muito grande. Sentimento de culpa. Pensamentos negativos. Isso, né? Então, essa é uma alteração do humor. Né? A síndrome do pânico é uma alteração dita das doenças de ansiedade. Né? Ansiedade é um pouco diferente da depressão, porque a ansiedade ela é mais física, no sentido de que se você está com uma crise do pânico, você vai ter taquicardia, sudorese, vontade de vomitar, achar que o coração está explodindo e o sentimento é de que vai morrer. Sim. Vou ter um infarto, pânico da morte. A pessoa vai correndo ao pronto-socorro. Só que o pânico, ele evolui em picos. Então, ele dura 10 minutos. Quando a pessoa chega no pronto-socorro, ela já está ótima. Então, o médico vai fazer a consulta, obviamente, vai fazer o exame do coração, vai medir a pressão e falar, você não tem nada. Depois de 4, 5 idas ao pronto-socorro, alguém vai falar, não, deve ser uma síndrome do pânico, procura o psiquiatra. Mas até ali, a pessoa está achando que tem algo cardíaco, porque a dor é igual. Olha só. E muito preocupada porque ninguém acha. Porque e já que ela tem medo da morte, ainda é pior. Ainda é pior, ela vai porque ela fica mais em pânico ainda. A garganta fecha, o ar não passa. Isso, o ar não passa, né? Eu já presenciei com uma amiga. É muito complicado. E você está do lado da pessoa e você não consegue fazer, né? Sentir o que a pessoa está sentindo. Exatamente, você não sabe o que fazer. Porque daí, e isso aconteceu, vou até fazer um parêntese, numa viagem, a gente estava fora do Brasil, a gente estava num lugar lindo, estávamos sentados, inclusive, numa escadaria de uma igreja, a gente acabado de sair da igreja. Sem estresse nenhum. Né? Ela estava do meu, me arrepia, ela estava do meu lado e ela começou a ter a crise. E eu falava, mas olha onde a gente está, olha pra isso, olha o que estamos, nós viajando, olha, vamos lá sair, nós vamos lá comprar, vamos lá comprar um negocinho, não, vamos entrar ali. Eu preciso sair daqui, Carol. Desesperador. Então, depois disso, eu não esqueci, e isso aconteceu em outros momentos da viagem, num táxi, por exemplo, tinha que parar o táxi, eu tinha que sair. Porque, enfim, é o sentimento. Quem não passou pelo negócio não sabe descrever, porque não sentiu. Em algum momento, lá dentro, ela pode, o inconsciente, de alguma maneira, starta este medo e ela, racionalmente, não consegue identificar. Então, assim, aparentemente eu não tinha nada, mas o inconsciente é que identificou alguma ameaça, algum medo. E aí dispara. Porque eu via que não tinha nada, mas ela não via. Isso. Como é que a gente cuida disso, Lisandra? Como é que a gente abraça um paciente como esse? Por isso da importância de um trabalho multidisciplinar, porque a medicação é extremamente importante, mas a gente tem que desprogramar algumas coisas que ficou programada e que só o inconsciente interpreta daquela maneira. Entendi. O racional não necessariamente, ele está a par do que está acontecendo dentro daquele medo, mas o inconsciente dela entendeu assim, olha, você corre risco, olha... Tem uma perigo. Síndrome que mexe com o inconsciente, não com aquilo real que está acontecendo. Exatamente. Que coisa, né? Vamos colocar a perguntinha do público na tela? Olha lá, quem escreveu pra gente? Vamos ouvir, quero ouvir sua história, escreva pra gente. Um beijo, Wanda, obrigada. Por que a menopausa? Porque na menopausa, então, se desenvolve aí uma depressão, pode ocorrer. A gente sabe que a parte hormonal também está diretamente ligada. Muito. Sim. Que é uma parte difícil, né? Sim. Dessa orquestra feminina, né, doutora? Exato. Primeiro porque as mulheres, elas são mais propensas à depressão, né? E na menopausa existe uma alteração hormonal muito grande e que realmente predispõe à depressão. E fora o fator psicológico, né? Do envelhecimento. Então, a menopausa é uma idade em que a mulher está começando o período de envelhecimento e se tem filhos, os filhos estão começando a juventude deles. Então, acho que também tem a preocupação do ninho vazio, tem toda uma transformação aí acontecendo. Os filhos estão saindo de casa.
Então, tem muitos questionamentos, isso junta com a parte hormonal, junta com a sensação que a gente tem de envelhecimento, né, das mulheres. De perda das coisas, né? Que o tempo vai passando e algumas coisas parecem que vão sendo perdidas, né? Como está esse casamento, seus filhos estão indo embora, e esse casamento só teve o relacionamento pai e mãe, e aí eles vão ter que se retomar como é que está o relacionamento homem-mulher. Então, então não é só químico, funções, né? gente. É multifatorial. Olha, não é brincadeira, né? A gente trouxe o assunto porque é uma coisa séria e eu acho que ficou muito claro, tanto a parte médica quanto toda a parte do tratamento além de medicamentoso, mas com palavras, com essa desprogramação que você explicou, isso eu achei fantástico. Inclusive a gente pode mostrar aqui numa pauta como que a gente desprograma o inconsciente. Já pensaram nisso? É um trabalho muito legal. A Lisandra está convidada a mostrar um dia pra gente. Eu vou encerrar com a Beca, então. Hoje, atualmente, entendendo tudo isso, o seu inconsciente, em algum momento você percebe que ele vai vir, que vai acontecer algo, você consegue se controlar? Hoje você tem aí uma maturidade, até um entendimento da doença para fazer isso? Eu acho, Carol, que a gente nunca... a pessoa que porta um problema assim, ela não vai 100% das vezes conseguir lidar com aquilo de maneira positiva. Vão existir recaídas. E tudo bem. Eu acho que o importante é você evoluir no seu processo de cura, né? Uhum. Então, hoje eu me encontro bem melhor, mas porque hoje eu tenho plena certeza que é porque hoje eu faço um conjunto de tratamentos que tratam todas as raízes. Para não deixar que nenhuma Porque por muito tempo eu fui medicada errada, então eu meio que só camuflei o problema, que ficou crônico, e com isso eu tive picos muito fortes, inclusive até de pensar em suicídio, de sintomas físicos a pensar em suicídio. Então, realmente, a importância do diagnóstico precoce, de você se tratar o quanto antes, de todas as maneiras possíveis, é a melhor forma de você conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Hoje eu me encontro bem melhor, graças a Deus, mas continuo na luta. Com esse sorrisão cheio de dicas lá na internet, eu vou agradecer. Então, eu já vou passar o seu Insta. Quem quiser saber mais, acompanhar o trabalho da Beca. Obrigada, viu? Obrigada, de verdade, tenho certeza que vai ajudar muita gente. @Beca_Bright, então é BRAIT. Beca_BRAIT. Vou fazer um agradecimento à doutora Lícia Milena de Oliveira, psiquiatra, lá no Facebook, colocando o seu nome, então, doutor abreviado Lícia Milena de Oliveira, já encontra. A clínica, o telefone é 5571-2584, 5571-2584. Vou agradecer, queridíssima Lisandra, com a gente mais uma vez, arita.com.br, e você também está nas redes sociais, @LisandraArita, então o Lisandra é com Z. Né? Lisandra com Z, Arita, tudo junto. @LisandraArita, já encontra todo o trabalho desse time de hoje. Obrigada, meninas. Eu tenho certeza que as palavras e o entendimento e o foco, né? Gente, é doença. Vamos tratar. Não vamos tapar. O assunto é extenso, né? Daria pra gente ficar horas aqui falando sobre. Não, sem dúvida. E vocês, claro, estão mais que convidadas à vontade. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.